Há poder em nossas orações. Há quem diga que as orações, ela fortalece cada dia mais a vida daquele que ora. E essa pessoa está correta de falar isso. A Bíblia nos ensina em tantos quantos momentos o dever de nós orarmos. Eu quero que você, nesses próximos minutos, você tire esse tempo como um devocional, como um momento de aprendizado. Você que talvez estava orando e por algum motivo deixou de orar, você que talvez não sabe orar, você que talvez já orou, mas talvez acha que a sua oração não é ouvida porque você talvez imagine orar de forma errada. Eu quero dar para você alguns pontos aqui na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que nos ensina o dever da oração e como Deus ele responde. Existem maneiras que vão levar para que você possa ter êxito na sua oração. Por esses dias, tenho falado, a Igreja da Graça aqui em Pato Branco, tenho falado sobre esse dever de oração. A oração de todos, da igreja, dos diáconos, obreiros, aqueles que fazem parte da obra, aqueles que fazem parte do reino de Deus, os filhos de Deus. Há um dever para que nós venhamos viver em unidade e santidade. E um texto que me chama muita atenção foi o que Jesus conta sobre a parábola do juiz iníquo, que eu posso dizer talvez desta mulher que tanto orou, que orou incessantemente. Olha o que diz Lucas capítulo 18, versículo 1. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus ele conta essa história, eu não vou abrir a história para você porque o nosso tempo aqui da mensagem é curta, mas ele fala que ele vai contar uma história, tentando trazer, assimilar essa história à vida de um cristão, à vida de alguém que precisa de resposta de Deus. Há um dever, e esse dever é orar sempre, ou seja, sempre eu preciso estar orando. E posso dizer uma coisa para você, sempre há motivos para orar, sempre há necessidade de orar. Por mais que você pense, pastor, eu estou muito bem. Talvez você diga, pastor, eu não acho necessidade para oração para estes dias. Minha vida, graças a Deus, está indo muito bem. Graças a Deus, as coisas estão indo de vento em polpa. Você está bem, você tem saúde, você tem alegria, sua família está coberta de toda a regalia. Que bom que assim seja mesmo. Mas o Senhor nos ensinou que há um dever de todo cristão permanecer em oração em todos os dias. Nós temos que todos os dias nos apresentar. O próprio Jesus Cristo, ele é um exemplo para nós. Jesus orava todos os dias. Jesus, todas as coisas que ele colocava em prática, antes de ativar, antes de praticar, antes de executar, ele orava a Deus. Ele recorria ao Pai que lhe dava a direção na oração e aí então ele tomava a frente e fazia, e a obra de Deus era feita na terra. Quero mostrar para você pontos. Podemos orar de maneira que intercedamos por alguém, como nós vamos aprender agora em Gênesis. Em Gênesis capítulo de número 25, nós vemos a oração de um marido. A oração de um marido que decidiu interceder por sua esposa. E este homem a qual eu quero falar para você é o Isaac. O Isaac, conhecido como o filho da promessa, filho de Abraão, ele casou-se com a sua esposa Rebeca, a qual, durante muitos anos casados, não gerara a ele um filho. Assim bem como a sua mãe Sara, que não podia gerar filhos, que Deus chama Abraão e dá-lhe uma promessa dizendo, você será pai de nações. Passaram-se 20 anos e Deus abençoou Abraão, dando então o seu filho Isaac. E Isaac, por sua vez, agora também está vivendo o mesmo que seu pai Abraão viveu. A sua esposa não lhe gerava filhos e ele passou durante todo o período em que eles, desde o dia que eles se casaram, até o dia que se findasse o propósito de que Deus daria a ele nações, como diz o próprio Senhor. Quando estava Rebeca grávida, já depois da resposta recebida de Deus, estava o Senhor respondendo a Rebeca, esposa de Isaac, dizendo a ela, há duas nações dentro de você, que era Jacó
e Esaú. Há duas nações dentro de você e a promessa se findando até os dias de hoje, se cumprem, porque o Senhor disse a Abraão: você, Abraão, será pai de nações. Então, de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó e até os dias de hoje, o Senhor tem mantido a sua palavra como prometeu. Só que chegando na vez do Isaac, entenda, você pode sim ter uma bênção já preeminente, uma bênção que está próximo de chegar, ou até por uma promessa de Deus, algo que Deus prometeu lhe dar, algo que Deus prometeu conduzir você até aquilo. Mas existe um tempo, existe uma maneira a qual você precisa passar para vencer. E olha o que diz aqui o versículo 19, Gênesis 25, versículo 19, nós vamos até o versículo 23. Diz assim: os descendentes de Isaac, e estas são as gerações de Isaac, o filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, quando casou com ela, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão. E arameu por sua mulher, então, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deixa eu explicar para você. Essa oração instantemente ou incessante, quando você fala de uma oração que não para, uma oração incansável, essa oração instante de Isaac foi uma oração que durou anos. Há orações, por exemplo, que nós vamos orar por muito tempo. Quer dizer que Deus não vai responder? Não. Existe um tempo para Deus trabalhar. Grandes estudiosos da Bíblia relatam que foram 20 anos. 20 anos após o casamento de Isaac, que ele com 40 anos, cerca de 60 anos, ele teve seu filho de resposta. Foram 20 anos que ele orou incansavelmente. Ele aprendeu a receita lá de Lucas 18, que diz: orai sem cessar, orai e não canse, orai e não desanime. O que o Senhor Jesus ensinou em Lucas 18, que nós temos um dever de orar todos os dias. E o Isaac, por sua vez, tinha uma causa que todos os dias ele batia na tecla. Todos os dias: Senhor, a minha esposa não gera filhos. E eu quero ver ela gerar filhos. É uma promessa da tua palavra, meu Deus. É o Senhor que diz. Então entenda bem, há uma oração que pode sim ser feita por você, que por meio de uma promessa da palavra de Deus, a palavra vai se revelar a você. Você vai entender quando Deus fala com você. Essa palavra se revelará ao seu coração. Você vai entender o que Deus falou contigo. Numa pregação, em um dia que você está no culto, um dia você está assistindo aqui pela TV, você está assistindo o programa Hora da Graça, você consegue entender que Deus tem uma promessa para você, mas parece ser longe demais aquilo. Então veja que a oração de Isaac foi incansável. Ele orou durante longos 20 anos, até que então chegou o dia que o Senhor lembrou-se da oração dele, que o Senhor abençoou a Isaac, concebendo então a graça de sua esposa Rebeca gerar. E quando ela gerou 2 filhos. Aí diz assim o 22, e os filhos lutavam dentro dela, então disse: assim é porque sou eu assim, e foi-se perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o povo, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então Deus falou: olha, eu estou entregando sim para vocês. A oração de tantos anos incansáveis de Isaac fez agora produzir alegria no ventre da Rebeca. Rebeca agora está grávida. Ela agora terá condições de ter os filhos que tanto esperava. E agora, com alegria, a bênção de Deus, ela chega até a vida de Rebeca e de Isaac, porque eles oraram,
Eles oraram instantemente, não pararam, não descansaram, enquanto não viram a bênção de Deus. Ou seja, existem orações que você vai orar por muito tempo até que aquilo aconteça. Mas a grande revelação é: não pare de orar porque parece distante. Não pare de orar porque a situação está difícil. Porque talvez você fale: pastor, lá na minha casa é difícil, eu tenho um marido alcoólatra, faz muitos anos que eu estou casada com ele, não tenho o que fazer, pastor, eu tenho um filho, uma filha que nem olha na minha cara, pastor, há uma situação diabólica que não deixa ter paz entre a família. Nós temos que orar instantemente, até o dia que a resposta vai chegar. Existem orações que são importunações, como Jesus fala em Lucas 18. A oração da importunação é aquela que você não para, você vai orar todos os dias, até se cumprir aquilo que a palavra lhe prometeu. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, então não aceite os seus filhos serem rebeldes, não aceite os seus filhos não ter contato com você. Ore a Deus incansavelmente, e você será abençoado como foi abençoado Isaac. Passou muito tempo orando, até que o dia a resposta chegou. Você também pode, vamos falar também agora de uma oração em um dia de amargura. Quando você está amargurado, você precisa orar. Primeiro livro de Samuel, nós vamos abrir aqui, primeiro livro de Samuel. É o profeta, este homem que por sua vez nascido, que a graça de Deus ouviu a voz de Ana, a mãe de Samuel. A Ana estava muito amargurada. Diz a palavra que ela era casada com um homem chamado Eucana, e por sua vez o Eucana tinha duas esposas. Nesta época ainda havia a liberação de que eles pudessem ter mais de uma mulher. Hoje, nos dias de hoje, como está descrito no Novo Testamento, marido de uma só mulher e mulher de um só marido. É um para o outro e só isso. Não existe como colocar mais de um, não, é um só. Marido de uma mulher e mulher de um só marido. E a Ana estava tão triste, porque a Penina, ela gerava muitos filhos. E ela gerava filhos e ela vinha até e zombava, caçoava. E isso foi trazendo uma amargura para o coração da Ana. E essa amargura foi tão forte, foi tão pesada, que chegou até um dia a pensar em desistir. E o próprio marido, Eucana, orava, jejuava. O marido fazia até holocaustos, sacrifícios em favor da sua esposa. So que eu posso dizer para você, existem coisas que por mais que você interceda por aquela pessoa que você está orando, intercessão é uma oração de intercessão é orar por alguém, por alguma causa. Se a pessoa que você está orando, ela não ora junto, a intercessão vai ser ainda mais pesada, ainda mais difícil. Por isso aqui entendo eu que a oração da amargura é quando você sabe que todo mundo sabe da tua dor, todos sabem da tua dificuldade, mas você precisa orar. Vamos aprender então aqui com a oração da Ana, porque chega um momento que ela entende, é eu que tenho que orar, a necessidade é minha, a busca é minha, então eu vou orar. Chega esse momento que você precisa parar de ser dependente da oração dos outros e começar a orar você. Olha o que diz aqui. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com grande amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava triste, amargurada, e fez votou um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando, olha só, lembrando que partimos do princípio de Lucas 18, Jesus ensinando o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pense comigo, esta mulher sofreu por muitos e muitos anos. Por que digo isso? Porque Penina já tinha gerado muitos outros filhos. E durante todos esses períodos de gestação, o período que ela tinha filhos, ela ficava olhando a sua adversária, como diz a Bíblia, e ela não gerava filhos a seu marido.
Até o momento que ela entende que o Eucana fala: mulher, eu sou melhor para você do que 10 filhos, eu sou um bom homem, sou um bom marido para você. E ela entende: não, eu tenho que orar a Deus. O Eucana ora por mim, o Eucana me dá o melhor, o Eucana, o meu marido, me faz tudo. Mas o que eu quero de verdade, que é gerar um filho, ter um filho, eu não posso ter. Então chega um momento que ela vai para a igreja. Olha só que importante. Existem orações que você faz dentro do teu quarto, que você vai ali, apresenta a Deus a tua causa, que você apresenta a Deus ali a sua família, você apresenta o teu coração para você tirar a carnalidade, você ir para a presença de Deus. Mas tem a oração que você vai ter que ir lá na igreja, que você vai ter que fazer a campanha, que você vai ter que fazer o propósito. E ela foi para a igreja, ela saiu da sua casa, ela foi até Siló e foi ao templo do Senhor, onde tinha um profeta chamado Eli. E ela começa a orar, só que a oração dela tornou-se lágrimas. Ela estava muito triste pelo que ela passava, muitos anos de sofrimento. Entenda, há orações que só você poderá fazer. Só você sabe o peso que tem e o que você está passando. Se nem você mesmo sabe o que está acontecendo, se nem você mesmo entende o que está acontecendo, como outras pessoas entenderão? Então, pense no seu coração. Há orações que somente você poderá interceder. Então, coloque a sua vida diante de Deus. Venha para a igreja. Venha buscar a Deus, venha à casa do Senhor. E quando ela começa a orar, ela faz um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, como tenho lhe pedido, eu vou trazer esse filho e vou colocar no seu altar. Vou entregar para o profeta, o sacerdote Eli, e vou deixar que ele cuide dele e o ensine, para que torne-se também um sacerdote na tua casa. Nesse momento, ela faz um voto, ela faz mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu te dou também ele para o Senhor. Ele vai ser um servo do Senhor. E nós estamos falando de quem? Nada mais, nada menos do que do grande profeta Samuel, um dos maiores, o primeiro profeta e um dos maiores profetas que a Bíblia teve. Porque homem de Deus, cresceu com o Senhor, desde muito jovenzinho já era plano de Deus. O Deus pôde então unir o útil ao agradável, abençoar a Ana e trazer uma bênção para abençoar a nação de Israel, que era o profeta Samuel. Aí o versículo de número 12 diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli começou a orar para ela, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Veja que tem orações que você não consegue nem falar. Entenda que eu vou te falar, não é aquela pessoa que não ora porque não quer, mas a oração havia um peso tão grande naquele momento, uma dor tão grande, que ela chorava, ela mexia a boca, mas não saía a voz. Era a oração da amargura, oração daquela dor que ela sentia. E quando ela faz essa oração, o profeta olha e fala: essa mulher está bêbada. Essa mulher está louca, porque ela mexe a boca, mas não sai voz alguma, e ela está chorando. Eu acho que essa mulher está embriagada. Aí diz o versículo de número 14: e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém a Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, filha de diabo, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ou seja, ela está dizendo assim: a minha palavra, o que eu estou falando é apresentando a minha tristeza, eu estou dizendo para Deus toda a amargura que eu estou sentindo. Aí ela diz, o profeta: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí então o Eli abençoa: então seja feito conforme você pediu. Ela foi até a igreja, ela foi até o templo, ela encontrou o pastor, ela orou, ela chorou, até acharam estranha a forma que ela orava, mas ela estava dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, a angústia, a amargura, porque agora diz a palavra, versículo de número 19, então levantaram-se de madrugada, 18, e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza.
Sabe o que eu acho importante? Ela foi para a oração amarga, triste, arruinada da vida. E quando ela termina a oração, ela volta para casa feliz. Pergunta que eu faço a você. Na hora que ela fez oração, ela já tinha em seu ventre um filho? Não. Ou seja, ela não teve resposta naquela hora da oração. Mas a hora que ela fez o seu voto, que ela orou a Deus, ela voltou confiante. Ela acreditou. Olha a importância de você estar na igreja, de você confiar e buscar orar e confiar que Deus vai fazer a obra. Ela termina a oração e volta para casa. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana. Para quem, para bom entendedor, meia palavra basta. Quando Ana voltou para casa, depois que foi à igreja, o Eucana e a Ana tiveram ali então um momento de comunhão, um momento ali conjugal. E aí então, sua mulher, Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Então, agora, naquela noite, naquele dia, a qual o Senhor ouviu a sua oração, aí Deus respondeu. Quer dizer, a Ana sofreu tanto tempo de graça. Tem pessoas que está demorando para orar, está demorando para você vir para a igreja. Você fala com a tua boca assim, eu estou precisando de ir para a igreja, eu estou precisando porque está difícil. Talvez você pense isso. Ai, pastor, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Deixa eu falar uma coisa para você, tem alguém mais que sinta a tua dor, senão você mesmo, senão você mesma? Então ela orou. Quando ela resolveu orar e parou de chorar da vida, parou de reclamar, parou de ficar sofrendo a intimidação da Penina, Deus respondeu ela. Naquele mesmo dia a resposta chegou. Quer dizer, tem gente que a hora que você sair da tua casa, se levantar e vir para a casa de Deus, buscar o Senhor de verdade, Deus vai te responder. Naquele mesmo dia houve resposta. Então, existe a oração da amargura, da tristeza, existe a oração da intercessão, como também Isaac intercedeu. Existe a oração que deve ser incansável, que você ora, e um dia Deus vai responder. Algum momento Deus vai responder. Tem a oração também que você pode fazer, como Davi fez, Salmo 86. Salmos 86, Davi fez uma oração, a qual, meu amigo, minha amiga, que se você parar e analisar esse texto do Salmos, capítulo 86, deixa eu abrir aqui para você, Salmo 86, o versículo é no versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois eu sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Essa oração é oração de socorro. Ele precisa de um socorro. Mas pastor, eu não entendi, por que ele está pedindo socorro? Olha o que diz o Salmo 86, agora versículo 14. Versículo 14 fala assim: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Então, a oração que nós vemos ali começando no versículo 1, 2 e 3, é uma oração de socorro. Ele precisa de socorro. Ele está invocando a Deus para que ele receba o socorro de Deus, que é um momento que alguém está tentando atacar você sem motivo, sem causa, estão inventando coisas sobre você, querem acabar com você, acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com a sua moral, com a sua dignidade. Você precisa de socorro. Ele foi orar a Deus: Deus, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o Deus que ouve um necessitado, estou aqui necessitado de socorro agora, antes que me matem. Oração do socorro. A oração do socorro vai te livrar. E também a oração do agradecimento, para me terminar, Salmo 116. Quando você vive uma vida de agradecimento, você, após vencer qualquer batalha, você ora para agradecer. Versículo 1: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Então, eu posso dizer para você que Ele dá graça a Deus. Olha o que diz também o versículo 12, aqui mesmo, Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então veja que a oração dele: Senhor, o que eu posso entregar? O que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios, por todas as bênçãos
que o Senhor tem concedido para mim. Ele ora a Deus agradecendo. Veja que importante é você saber orar, você entender o que Deus está fazendo por você. Meu tempo já estourou, eu queria falar um pouquinho mais, mas eu vou falar para terminar, Jeremias capítulo 17, eu vou terminar aqui nessa parte agora. Jeremias 17, eu queria ter mais tempo para falar, mas meu tempo se esgotou. Jeremias 17, 14, diz assim, ó, a oração da cura: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Se você precisa de cura, ore ao Deus que sara, porque Ele vai sarar você. Ou seja, sempre, claro que eu poderia abrir muitos e muitos leques se abrem quando falamos de oração. Muitos leques se abrem quando falamos de oração. Mas eu quero que você guarde o que você aprendeu. Se você aprendeu com Lucas 18:1, orar sem cessar, orar de forma incansável, orar sempre e nunca desfalecer. Como Isaac, orar pelo tempo que for, até que a promessa aconteça. Orar esperando aquilo que Deus lhe prometeu lhe dar. Ore, 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 até que aquilo aconteça. Você pode orar também intercedendo. Você pode orar com a tua amargura, a tua dor que só você sente, que só você vai poder orar. Ninguém mais vai poder orar por você, senão você mesmo. Ainda que tenham intercessões, não vai resolver, porque é você que tem que resolver. A oração da intercessão. A oração da amargura que Ana fez, e Ana teve resposta no mesmo dia porque ela sorriu, a tristeza saiu e a alegria veio depois da oração. Ou a oração do socorro de Davi: socorro, Senhor, socorro, pois os inimigos querem me matar, e ele foi socorrido, Deus socorreu a Davi. Se você também, depois de tantos benefícios, você pode orar agradecendo: Deus, o que darei eu a ti por tantos benefícios que o Senhor tem me concedido, como orou Davi no Salmo 116. E por último, a oração que você pode orar pedindo cura a Deus, porque diz a palavra no livro de Isaías que nós somos curados pelas feridas e por suas pisaduras. Verdadeiramente Ele levou sobre si. Então, como Jeremias disse: sara-me, Senhor, e sararei. Então, vamos orar para que Deus faça a obra.